Seja bem-vindo. No programa de hoje acompanhamos a Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo. Entretanto, saiba que abriram durante o dia de hoje e amanhã 4 centros de testagem contra a Covid-19 nas ilhas de São Miguel e Terceira. Funcionam em regime de casa aberta, com testes rápidos de antigênio, com emissão de comprovativo. A iniciativa pretende oferecer à população de ambas as ilhas a possibilidade de realização de testes de despiste para participação segura em eventos de passagem de ano. Na Ilha Terceira localizam-se no pavilhão multiusos da Vinha Brava e no pavilhão de artes marciais da Praia da Vitória, estando abertos no dia 31, das 9 da manhã às 16 horas. O secretário regional da Saúde e Desporto reuniu-se com o recém-nomeado Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e com o Conselho de Administração, que agora cessa o mandato. A reunião marcou o fim do processo de transição que Coelho Menezes disse ter decorrido com normalidade, de forma saudável e pacífica. O novo Conselho de Administração entra em funções no dia 1 do próximo mês de janeiro e é presidido por José Fernando Gomes, tendo Michel Aguiar como vogal, César Toste como enfermeiro-diretor e Ana Rita Pinheiro como diretora clínica. Realizou-se mais uma sessão da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo. Foram aprovados novos regulamentos com o início de um novo ano. Realizou-se mais uma sessão da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo. Ainda antes do período de ordem do dia, o munícipe Jorge Forjás deslocou-se ao Salão Nobre para apresentar alguns aspectos que, no seu entender, necessitam da consideração da autarquia. Houve recentemente uma instituição local que também registrou no Instituto de Propriedade Industrial a patente dos bolos Dona Amélia. Ora, os bolos Dona Amélia é uma invenção da sociedade açoriana para homenagear a visita dos reis de Portugal, creio que está ali, o Dom Carlos está ali naquela parede, e a sua mulher, a Rainha Dona Amélia, e ofereceram daqui as senhoras da sociedade de Angra, enfim, inventaram aquele bolo. Não terá sido propriamente inventado, deve ter sido uma adaptação de coisas que já se faziam, e chamaram-no bolo Dona Amélia, em homenagem à rainha. Portanto, à mulher do chefe de Estado. Bom, esses bolos Dona Amélia, durante os últimos 100 anos, 120 anos, foram feitos por todas as doceiras da cidade de Angra, por todas as casas, em todas as lojas de doces se vendem bolos Dona Amélia, e houve agora, recentemente, uma pastelaria em Angra que registou, com grande escândalo das outras pastelarias todas e dos restaurantes que costumam fornecer bolos Dona Amélia no fim das suas refeições, registrou esse nome, foi aceito nas patentes, sem sequer perguntar se isto não é um abuso de registrar a favor de um privado uma coisa que é de património cultural público. O bolo Dona Amélia faz parte do nosso património cultural gastronómico. Portanto, eu queria deixar isto à vossa consideração. Isto está a trazer como consequência que há aí restaurantes que estão porque a patente é registrada, o nome e a receita. Ou seja, há restaurantes que já estão a publicar, a alterar o nome do doce para poderem continuar a servi-lo e a alterar ligeiramente a receita, pondo mais isto ou mais aquilo. Quer dizer, isto acaba por dar uma deturpação do próprio conceito e da ideia histórica do bolo Dona Amélia. Além desta situação, Jorge Forjás, como residente na Rua da Sé, reclama do ruído existente na quadra natalícia, recordando o regulamento da altura em que era deputado nesta mesma Assembleia. Apresentei uma proposta relativamente à utilização da música na rua durante todas as festividades do ano, ou seja, Natal, Carnaval e festas da cidade. Creio que foram essas três. E já lá vão mais de 20 anos. Em que se regulamentava os dias em que devia começar a música e devia terminar, as balizas para começar a música pública, as horas a que deviam começar de manhã, terminar à tarde e alguns intervalos durante o dia, para não ser uma coisa contínua,
o tipo de música que deveria ser tocado, a altura da música que ela devia ser tocada e a proibição absoluta de publicidade durante o dia, inscrita nessa música ambiente. Ora bem, isso foi aprovado por unanimidade da Assembleia Municipal e comunicado à Câmara, que assumiu, portanto, esse regulamento como o novo regulamento da cidade em matéria de som. Não tenho conhecimento, os senhores bem melhor do que eu saberão isso, não tenho conhecimento que este regulamento tenha sido alterado. Porque dá a ideia que há uma entidade a quem se entrega isto e diz: ponham a música que entenderem, agora governa-se, tem que começar a esta hora e acabar àquela. E a gente que mora na Rua da Sé temos que ser felizes à força. Que é, estou contente porque estou a ouvir músicas de Natal. Deixo de ouvir músicas em casa, porque senão está a ouvir duas músicas, não é? Põe-os aos escutadores, fica-me aquela coisa de fundo. Os senhores não imaginam o que é viver no centro da cidade. Porque é muito fácil quando se mora fora da cidade. Chega-se ao fim do dia, cada um vai para a sua terra e não tem este problema às costas. Portanto, eu gostava de pôr isto à vossa consideração. Brincadeiras à parte, porque essas coisas já são... Há muitos aqui que dizem, lá vem ele outra vez com a conversa, porque eu há 40 anos que ando a falar nisto. A primeira vez que eu vim aqui falar nisto foi pouco depois de 25 de Abril. Portanto, nas primeiras Assembleias Municipais estava-se a falar que foi há 45 anos. Há 35, 40 anos que eu ando a falar nisto. Convenhamos, quer dizer, vou morrer a falar disto e o assunto não se resolve. É que isto tem características de terceiro mundo, percebe? Isto tem que ser pensado em termos a pensar na saúde mental dos angrenses, dos pouquíssimos angrenses que vivem no centro da cidade, entre os quais sou um deles. Ou querem que a gente... Já me disseram um dia, mas tens uma casa no Porto Martins, muda-te. Ou então põe janelas duplas. O que é isto? Quer dizer, onde é que está a nossa liberdade? A gestão dessa matéria está entregue à Câmara de Comércio, que gere este sistema e, obviamente, eu não sei quem é que escolhe a música, escolherá a música e são eles que gerem os anúncios e o que lá se diz e o que lá se faz. Ou seja, a gestão da animação de rua durante os períodos de festas é feita pela Câmara de Comércio. Nós falaremos com eles no sentido de se encontrar a razoabilidade nesta matéria. Ainda no período antes da ordem do dia, houve tempo para apresentar alguns aspectos para debate, nomeadamente as políticas de ligações aéreas e marítimas, um assunto que não é novidade nesta Assembleia e que deve ser preocupação no que toca às ligações ao nível da mobilidade e no desenvolvimento de atividades económicas como o turismo. Os vários grupos municipais estão de acordo que são necessárias novas decisões. A salvação da SATA não pode ser contrária ao desenvolvimento da região, se, inclusive, a SATA for um entrave ao desenvolvimento da região, tem que ser lidada com essa firmeza e com essa clareza. E, portanto, este assunto que nos entristece bastante ao vermos todas as semanas anúncios de nova dinâmica, de novos voos, de novas ligações em mercados e para mercados que são importantes para toda a região, mas sempre concentrados num sítio, os transportes são... Acho que a ligação e o problema estrutural mais importante que os Açores têm enquanto ilhas e pela dispersão geográfica. Qualquer pessoa compreende isso. E, como tal, têm que ser lidados com soluções absolutamente transversais, absolutamente coerentes e que permitam o desenvolvimento, o combate ao despovoamento, o último censo que saiu já depois dessa nossa posição conjunta e todas as forças partidárias na Assembleia Municipal anterior, veio revelar dados preocupantes em termos de despovoamento. Os encaminhamentos aéreos, o final dos reencaminhamentos gratuitos para os não-residentes, que isso é muito prejudicial para a nossa economia e para o nosso turismo, é um assunto que nós temos que debater urgentemente. A diminuição das ligações da terceira para internacionais, que estava previsto no final para 2020, termos 11 ligações semanais, que depois não se concretizaram por causa da pandemia, e neste momento temos previstos para o verão 2022 5 ligações semanais. E isto responde a cerca de 5% de todas as ligações dos Açores. E se formos ver em termos de números de lugares, comparativamente com São Miguel tem 25 mil lugares disponíveis e nós temos 1.440. E realmente nós temos que pensar nisto. Além
de terem acabado agora com o modelo marítimo sazonal para o transporte de passageiros e viaturas e sem terem apresentado um modelo alternativo. Não se justifica, por exemplo, neste momento, que o Porto da Angra do Heroísmo seja mais caro que o Porto da Praia da Vitória, que o Porto da Praia da Vitória seja mais caro que o Porto de Ponta Delgada. Há um propósito, claro, de planeamento da região em que tenta centralizar, como se fez durante muito tempo no mundo, centralizar no polo mais desenvolvido, porque pensando que a partir daí se difunde o desenvolvimento. Ora, não é assim, está aprovado em todo lado, está aprovada a evidência que não é assim, que se verifica, e nós testemunhamos isto com o boom turístico que tivemos quando liberalizámos o transporte. Foi feito o balanço da atividade municipal e da situação financeira da Câmara. Situação muito difícil. Quanto às questões da gestão do trânsito, de facto nós tivemos e vamos ter aqui alguns problemas com a gestão do trânsito nestes próximos tempos, por duas razões. Uma, porque foi preciso passar um cabo de média tensão ali na zona de Santa Luzia, que levou ao encerramento parcial da via durante um período relativamente prolongado. A situação está neste momento na sua fase final, ainda assim é verdade que nas últimas 2 semanas as coisas não correram muito bem naquela zona. Mas era uma questão essencial, já que tem a ver com a segurança do abastecimento elétrico aqui à zona central da cidade, e era uma matéria que não poderia ter qualquer tipo de adiamento, sob pena de um dia destes termos sérios problemas aqui na zona baixa da cidade, que recebe energia a partir de um cabo que ali passa. A empresa responsável foi incentivada a fazê-lo o mais rapidamente possível, e creio que as coisas estão razoavelmente perto do fim. Há outro problema que também desta natureza, aqui na Rua do Palácio, que também faz imensa falta, e tem a ver com aquela questão da resolução do problema das águas pluviais e da tampa que costuma saltar lá em cima, e, portanto, é também outra obra necessária, tinha que ser feita e está a ser feita com alguma lentidão, infelizmente. Vamos tentar ver se andamos com isto o mais depressa possível. Outra zona que vai ser severamente afetada por uma substituição de rede de águas são os acessos à freguesia de Posto Santo. A zona do Espigão vai sofrer ali obras profundas, mas também, mais uma vez, para além da degradação do pavimento que ali existe, há um problema de melhoria da segurança do abastecimento de água que tem que ser resolvido, e, portanto, são daquelas coisas que não há grande escolha. E, finalmente, pior do que isso tudo, vamos ter uma intervenção muito complicada no centro da cidade, que é aqui na Ladeira de São Francisco. Como já devem ter reparado, a Ladeira de São Francisco está com a calçada toda revirada, está de bico, o que torna o tráfego muito incómodo sobre ela. Planos de desratização e de combate à pragas também foram abordados. De 15 em 15 dias, a Câmara Municipal, com a sua equipa, está a proceder à desratização na cidade de Angra. Temos tido vários pedidos também e nós temos de imediato atuado. Relativamente aos pombos, estamos a estudar uma solução. Não está a ser fácil porque algumas das práticas que algumas cidades implementaram no passado, neste momento já não é possível trazermos essas práticas porque deixaram de se poder utilizar. Estamos em contacto com outras cidades, inclusive com algumas empresas, no sentido de encontrarmos a melhor solução para o controle de pombos na cidade, que é algo que está a preocupar muitas das nossas cidades da Europa. Foram votados e apreciados vários regulamentos, nomeadamente de isenções de impostos municipais do município de Angra do Heroísmo. A aplicação do regime de derrama para 2022 estende-se às empresas com sede no concelho, algo que antes não acontecia. Também foi apresentada a proposta de taxas de IMI para o próximo ano. Ou seja, prevê-se que pode ser aplicado um minorante até 30% à taxa de IMI para as áreas territoriais correspondentes a freguesias definidas na deliberação que hoje é aprovada, tendo em conta ou tendo em vista o incentivo à reabilitação de edifícios. Prevê-se também a possibilidade de aplicação de um minorante à taxa de IMI que seja aplicável aos imóveis nos quais tenha ocorrido um investimento superior a 50% do valor patrimonial tributário do mesmo, e que este minorante se aplica nos 3 anos posteriores à emissão da autorização da utilização após as obras realizadas. Nesta matéria ainda prevê-se a possibilidade de aplicar um minorante
também a deliberar anualmente pela Assembleia, às freguesias dos Altares, Raminho, Serreta, 12 Ribeiras e Santa Bárbara, com o objetivo de combater a desertificação. Isto é algo que tem sido aprovado todos os anos, passa a ficar previsto no regulamento de atribuição de benefícios fiscais do município. Em matéria de IMI e de IMT, prevê-se uma isenção de IMI até 3 anos para os prédios utilizados pelo promotor na atividade desenvolvida no âmbito de projeto de interesse municipal. Esta medida aparece neste regulamento devido à revogação de um decreto legislativo regional, já feita pelo atual Governo Regional, praticamente no início das funções, que previa precisamente o reconhecimento de projetos como projetos de interesse regional. O que é que nós prevemos? Prevemos basicamente os mesmos requisitos que estavam previstos a nível regional, nesse diploma que foi revogado, que, em regra geral, o investimento global tem que ser superior a 1 milhão de euros, que, através desse projeto, sejam criados 10 ou mais postos de trabalho diretos e que esse projeto apresente um impacto positivo determinado nos termos do que está definido no número 3 do artigo 12 do regulamento, ou seja, tem que se enquadrar em pelo menos 5 dos vários domínios que aí estão previstos e que são basicamente uma transcrição dos domínios que já eram considerados para o reconhecimento de interesses, de projetos de interesse regional. Estes projetos estendem-se também, por exemplo, ao âmbito de incubadoras de empresas, mas muitos mais apoios estão previstos. Prevemos também apoios ao património cultural classificado ou afeto a entidades de interesse histórico e cultural ou social local. Nesta matéria, prevemos uma redução da taxa de IMI a aprovar anualmente pela Assembleia, a aplicar aos prédios classificados como de interesse público, de valor municipal ou património cultural, desde que eles não estejam abrangidos pelas isenções previstas no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Uma isenção de IMI para os prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história, reconhecidas pelo município como estabelecimentos de interesse histórico e cultural ou social local, e que integrem o inventário nacional de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local. E também os apoios específicos para as associações sem fins lucrativos, neste caso em concreto, e que é uma situação que se aplica particularmente aos impérios, é um dos casos mais relevantes a este nível, uma isenção de IMI pelo período de 3 anos para as associações sem fins lucrativos que desenvolvam atividades de solidariedade social, recreativas, culturais e desportivas e às quais não tenha sido ainda reconhecido o Estatuto de Utilidade Pública. Alguns exemplos de apoios e medidas, mas ao longo desta Assembleia foram também aprovados o regulamento dos horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, alteração ao regulamento municipal de prémios de mérito escolar e de apoio à frequência de estudos pós-secundários e superiores, apoios excepcionais às famílias e à retoma de atividades económicas. Antes de terminarmos, saiba que a direção da Associação de Futebol de Angra do Heroísmo suspendeu até o dia 9 de janeiro todos os jogos de futebol e de futsal na Ilha Terceira, tendo em conta a evolução da pandemia. Também foram adiados os treinos do Centro de Treinos de Futebol Feminino, bem como das seleções de futebol e de futsal. É assim que me despeço por hoje. Continuação de umas boas festas.